Fala, meus amores, como é que vocês estão? Olha o vídeo de hoje, VGHF11, muita gente me perguntando, Carol, o que está acontecendo com o VGHF11? É oportunidade? É armadilha? A gente vai falar tudo isso aqui para vocês. Mas antes, turma, comenta aqui embaixo comigo, criatura, compartilha aqui comigo qual o seu nome e de onde você está vendo esse vídeo. A gente fica feliz porque tem vários estados, a gente fica feliz porque tem outros países, a gente fica muito feliz que você esteja aqui com a gente no canal. Tá certo, turma? Agora vamos falar, porque o VGHF11 está dando o que falar. O mercado dá o que falar, os investidores estão dando o que falar. E, pessoal, a gente trouxe aqui uma análise que pode enganar pessoas que, de repente, acham que é oportunidade e, de repente, que é armadilha. Então, a gente vai fazer blocos para vocês entenderem. O primeiro, por que está acontecendo? O que está acontecendo com o VGHF11? O segundo, o que tem ali, o porquê que ele caiu. E o terceiro, vale a pena ou não? Então fica até o final desse vídeo, pessoal, fica até o final, de verdade. Por quê? Porque você vai entender o que está acontecendo. Você que tem VGHF11 ou você que acha que é oportunidade, nem sempre é oportunidade quando está barato. Mas às vezes vale a pena, às vezes o fundo está barato e vale a pena. E é isso que a gente vai mostrar para vocês aqui durante esse vídeo todo. Tá bom, pessoal? Bom, vamos lá. Os rendimentos diminuíram. A gente teve uma queda ali do IFIX, mas também não é uma queda, nossa, enorme em junho, né, pessoal, de maio, março, junho, não foi uma queda monstruosa. E aí, pessoal, muita gente está olhando para esse desconto e falando, será que ficou muito barato o fundo? O que está acontecendo? Eu quero saber. De repente eu tenho fundo, eu quero saber. Então, pessoal, esse tipo de análise tem que ser feita. Por quê? Para que você, pessoal, saiba o que de fato está acontecendo. O que aconteceu com o VGHF11, né? A gente tem que ler relatório, a gente tem que estar atento com isso. Então, turma, o VGHF11, pessoal, ele investe em muitas cotas de outros fundos imobiliários. Por quê? O gestor, ele pode, né, fazer aquela manobra, vou investir aqui num fundo que eu acho que está bom, aqui em outro. E tem menos crise, embora o pessoal fale fundo de papel. E aí, o que acontece? Se os fundos imobiliários caem, se o IFIX cai, ele sofre duas vezes. Por quê? Porque cai o IFIX e cai os outros fundos imobiliários de repente. E aí o VGHF11 responde por isso. Então, está acontecendo isso e mostrou uma melhora no resultado de junho. Agora, o que acontece, pessoal? O mercado não gosta de incertezas. O mercado não gosta de nada que fica a ver navios. Pessoal, esse fundo ele não ficou barato do nada, tá? A gente precisa separar duas coisas que são importantes. A primeira, o preço negociado na bolsa e o valor que os ativos têm dentro do fundo, que foi o que eu comentei ali atrás, né? Tem CRIs, mas também tem muita parte investindo em cotas de fundos, em fundos imobiliários, em outros fundos imobiliários. Não é apenas a cotação do mercado que caiu, não é só isso, porque, lógico, gente, a gente está com uma taxa Selic muito alta e nisso a Bolsa de Valores ela cai. E junto com a Bolsa de Valores cai, infelizmente, o índice Bovespa e cai, infelizmente, o IFIX. Muito menor do que a Bolsa, para falar que é a verdade, né? Tem uma queda muito menor. Em junho, não foi só a queda do VGHF11, a gente viu vários fundos caindo. A incerteza do mercado, como é que vai ficar? A gente está num momento delicado agora, né? A gente vai passar por eleições. E o mercado ele já se prepara. Por quê? O mercado precifica o futuro. Ele quer saber como é que vai ficar o futuro. O que tem, ele já sabe. Mas ele quer saber lá na frente. E aí, turma, o que acontece? Segundo a própria gestão do VGHF11, essa perda patrimonial ela veio em queda principalmente por dois pontos, turma. O primeiro, a desvalorização da carteira que ela investe, né, que o fundo investe em fundos imobiliários que tiveram queda. E o segundo, né, pessoal, o VGHF11, ele também teve ali tem uma grande parte do patrimônio dele em cotas de outros FIIs. Então, quando esse mercado cai, cai junto quem? O patrimônio do VGHF11 e cai também, acaba afetando os dividendos. Então, pessoal, a gente tem duas coisas aqui que a gente tem que olhar. A queda de outros fundos imobiliários e também, pessoal, uma parcela muito grande em patrimônio acaba caindo. E quando cai, caem os dividendos. E aí, como o VGHF11, pessoal, tem isso, outro ponto também importante. Qual é o outro ponto? A marcação negativa dos CRIs. A gente fala, né, a marcação negativa dos CRIs indexados a IPCA. Por quê, pessoal? Olha o que o pessoal achou, né? As quedas que a gente tinha em Tesouro IPCA mais 8, elas começaram a cair. E aí, turma, muito se modifica esse cenário. Por quê? Porque quando os juros reais do mercado sobem,
a gente vê os títulos antigos contratados com taxas menores. Por quê? Porque antes ainda tinha IPCA mais 8, mas agora a gente não vê mais isso. E aí, turma, o que acontece com esses títulos? Eles passam a valer menos no mercado, tá bom? Então a gente tem que entender que os CRIs que estão indexados a IPCA, justamente por o IPCA não pagar tanto, né, aqueles títulos que pagavam muito, que a gente pegou lá atrás, não estão mais pagando tanto. Então os CRIs sofrem com isso. Por quê? Porque é indexado a IPCA uma boa parte. E aí, turma, é importante deixar claro que isso não significa que os devedores deixaram de pagar, tá bom, pessoal? Que também o gestor esteja parado. Mas aconteceu isso e a gente tem que olhar com certo cuidado. Aí você tem o quê? Você vai ter que reprecificar os ativos. Por que você vai ter que reprecificar? Porque os fundos caíram, não é mais aquele valor, porque se caiu, opa, a gente aqui também cai o VG, né? Também acaba caindo. E os que são indexados a IPCA também começam a cair. Por quê? Porque o mercado já não está mais bobo, deixando IPCA mais 8. Inclusive, o mercado está de olho nisso e está fazendo recompra de títulos também altos no IPCA. Que é isso não é novidade, a gente já sabe disso, né, turma? Então, pessoal, essa queda do VGHF11 não aconteceu só porque os cotistas, e aí muitos cotistas entraram em pânico e aí todo mundo saiu vendendo. Não é só por isso. O relatório confirma que os próprios ativos perderam valor durante o mês de junho, tá? E isso ajuda a explicar, pessoal, por que o mercado está descontando tanto. Porque o mercado está batendo no VGHF11. Olha só, a gente vê aqui no investidor 10, olha a cotação, né? Ele estava indo muito bem, porque ele segue ali os CRIs são a maioria indexados a IPCA. Então, ó, ele vem bem, só que ele cai de repente. Ele tem uma queda aqui brusca, ó. Tá vendo? No gráfico, que foi aqui que muitas pessoas perguntaram: opa, eu tenho esse fundo, e agora? Né? Só que, pessoal, ele é muito afetado, claro, por oscilações, e a gente precisa olhar de dentro, olhar ali dentro da carteira. Então, o que a gente vai fazer agora? O problema está na composição da carteira? Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha. Olha só, o que eu falei para vocês, ele é... Se você perguntar para qualquer pessoa, ele é apresentado como fundo de papel, verdade. Só que ele também é um fundo de fundos, vamos dizer assim, uma boa parte. Por quê? Porque ele investe em outros fundos imobiliários. E aí, pessoal, o que aconteceu? Ele pode investir em CRI, ele pode investir em cota de outro fundo, ele pode investir em FDICs, ele pode investir em ações imobiliárias, ele tem bastante, né? A gestão pode mexer bastante no fundo. E aí, quando a gente olha essa carteira atual, o que a gente vê, pessoal, que chama muita atenção? Mais de 54% da carteira aqui, que a gente tem um azul médio ali, do patrimônio está investido em cota de outros fundos imobiliários. A gente vê aqui 28,4% em CRI e 15% aqui, 1,1% menor aí a exposição, volta para cá. Então, pessoal, ele tem uma carteira em CRIs, só que a maior parte, né, que representa aí 28,4%, como eu falei, só que a maior parte, pessoal, do patrimônio não está em CRIs. E aí, quando os fundos caem, ele também acaba caindo. Então, pessoal, a gente vê aqui que na prática, uma parcela muito grande, obviamente, depende do comportamento do mercado, depende do que vai acontecer agora nas eleições, depende da taxa de juros, se está alta, se está baixa, e principalmente depende da oscilação do IFIX, que é o índice que a gente usa ali para medir a rentabilidade o termômetro dos fundos imobiliários, e da valorização desses ativos também. E os CRIs, pessoal, eles costumam gerar uma concentração maior, sim, nos fundos de papel. E é o que eu falo, fundo de papel tem que ter muito cuidado, turma. Abre o relatório, porque às vezes você vê um CRI que não está passando, não está legal, está devendo. Tem outro CRI que não está devendo, mas ele também não está tão bem nas pernas. Aí pode ter vários CRIs que estão indo muito bem. Então tem que abrir, sim, o relatório, tá, turma? Isso tem tudo no relatório, a gente trouxe aqui. Porque se a gente trouxesse tudo do relatório, a gente ficaria aqui 1 hora falando. Mas tem tudo para vocês estudarem. Então, pessoal, se os pagamentos estão em dia, dos CRIs, o fundo ele recebe juros, correção monetária por causa disso. Só que as cotas de FIIs não, porque elas oscilam diretamente na bolsa. Quer dizer, a gente pode ver um dia sobe 3, no outro dia cai 2, no outro dia sobe 1. Então essa oscilação machuca alguns fundos imobiliários. E aqui é o caso do VGHF11, né? Quando cai, ele cai 2 vezes, porque cai o IFIX e ele cai junto. Então, pessoal, o que acontece, né?
Esse fundo ele tem 133 ativos diferentes, é bastante ativo. Mas ter muitos ativos nem sempre significa um ótimo negócio. Nem sempre quer dizer que tem uma renda previsível. E é isso que aconteceu com o VGHF11. Ah, mas tem muito ativo, Carol, duvido que vai sair gente, duvido que vai pagar menos. Pode acontecer. E aconteceu. Né? A gente viu uma mudança drástica do fundo. E aí, pessoal, é o que a gente fala, é aquela frase que a gente fala, né? Ele continua tendo aí uma fonte de risco e sim, isso é importante de se avaliar. Será que é oportunidade para quem tem, para quem quer comprar? Será que é uma armadilha? O mercado está de olho. E não é logicamente que ele está de olho, porque ele olha para todo mundo e ele deu uma queda ali no VGHF11, a gente viu na cotação. E foi aí que todo mundo começou a se preocupar. Então, essa composição ajuda muito a explicar nós. Ele segue muito a rentabilidade de outros fundos e os CRIs, pessoal, esses CRIs estão bons, né? Esses CRIs estão conseguindo, a gente tem menos parte de CRIs na carteira, ou seja, a gente depende mais aqui de outros fundos. E como é que esses outros fundos estão indo? Tem que saber se perguntar. Aí, pessoal, a gente tem que pensar muito no VGHF, como eu falei, armadilha ou oportunidade, tá? E é aqui que eu acho que mora uma grande pergunta, tá bom, gente? Depois de todos esses problemas, o que mais chamou atenção, né, no VG é por que o fundo está negociando muito abaixo do valor patrimonial. E aí, pessoal, o valor da cota, 5,84 hoje, só que ó, pelo que se tem de valor patrimonial, deveria valer 8,22, ou seja, a gente vê um PVP de desconto que está aí, ó, 0,71, quase 30% de desconto, tem um valor patrimonial bom aqui, ó, 1,85 bilhão. À primeira vista, a pessoa fala, opa, é uma oportunidade óbvia. Por quê? Porque tá barato, né? Só que esse raciocínio, ele precisa muito de raciocínio para você olhar. Você precisa ter cuidado com isso, tá bom, gente? Nem sempre o valor patrimonial, porque tá baixo, né? Ah, tá baixo, tá acima, quer dizer que o valor patrimonial, nossa, ele tá sofrendo muito porque ele não merece. Às vezes ele merece. E às vezes o mercado vai punir, sim, o valor da cota, tá bom, gente? Então, o mercado está aplicando um desconto sobre 3 coisas. Quanto vale esses ativos realmente em uma eventual venda? Se ele quiser vender, quanto valem esses ativos? 2, quanto tempo seria necessário para transformar esse patrimônio que ele tem em dinheiro? Porque patrimônio é diferente de dívida e etc. Quanto tempo demoraria, né? E terceiro, quanto de renda essa carteira consegue produzir com que a carteira tem hoje? E quarto ainda, como é que vai ficar o IFIX e como é que vai ficar a queda dos outros fundos imobiliários e dele? Será que sobe, será que desce? Então o mercado está de olho nisso. Então, pessoal, se os juros começam a cair, não vão cair de repente, os fundos que estão ali começam a melhorar. Só que, detalhe, olha para mim, turma, não melhora de um dia para o outro, tá bom? Tem muita gente que fala, Carol, mas então eu vou comprar porque daqui a um mês vai melhorar. Não, turma. Quem investe a longo prazo, como vocês muitos aqui, sabem que depende de muitos fatores, tá bom? E aí a gente vai ter que ver durante o que está acontecendo aí, né? Todo esse cenário, déficit fiscal, enfim, o que vai acontecer com a nossa economia e com o resultado das eleições. Então, pessoal, tem 2 fontes que são possíveis aqui. Se ele aumentar a cota, muito bom, e se ele aumentar o pagamento de dividendos, se ele tiver uma possível valorização. Porque quando ele aumenta o patrimônio, muitas vezes ele aumenta o pagamento de dividendos, percebe? E aí, é aqui que o pessoal quer ver o que está acontecendo. A gente vê hoje, ó, pessoal, 5,84 a cotação, pagou 15,24% nos últimos 12 meses, e foi aqui que muita gente comprou o VGHF11, está com desconto de 0,71 e está caindo ainda, 14,12%, infelizmente, ainda caindo. Agora, pessoal, para esse fundo continuar entregando resultado, ele vai ter que resolver os problemas que ele tem de crédito e provar também que o patrimônio nos relatórios apresentados conseguem gerar essa renda para o cotista. Porque é isso que o cotista, no fundo, quer. Ele quer previsibilidade, ele quer segurança. Então, o mercado está cobrando um preço caro, né? Porque quer saber se isso aqui vai dar certo. Mas, pessoal, também não dá para ignorar que um desconto tão grande para muitas pessoas, que são mais arrojadas,
e que leem ali o FII e falam, pô, para mim eu estou correndo risco, mas eu assumo, eu estou correndo risco, mas eu sei onde eu estou mexendo. Vira-se uma oportunidade, né, pessoal? Então, a resposta maior que você tem que ter aqui é: eu corro risco, eu tenho vontade, eu quero investir para correr risco, porque eu já sei como é que está o cenário. Ou não, eu prefiro ficar de fora. E aí, você aí vai poder se responder melhor. Vale ou não? O que você acha disso? Né? Cada um tem sua resposta. Agora a gente precisa saber também, pessoal, a verdade, tá, sobre o VGHF11 hoje é importante. Pessoal, esses CRIs eles já estão marcados a zero, tá? O caso Manhattan, que é muito conhecido, ainda está em processo de execução de garantia, mas, segundo a gestão, os demais ativos permanecem pagando normalmente, tá bom? Então, o caso Manhattan, que está em processo de pagamento, está em processo de execução de garantias, mas os outros estão pagando normal. Ele não parece para mim aqui que o VGHF11 está passando uma crise generalizada de crédito. A gente está falando de um aqui, né? Os CRIs Celina já estão, aqui ó, os CRIs Celina já estão marcados a zero e o caso Manhattan ainda, né, que é um caso, está em processo de execução de garantias. Então, pessoal, o principal problema do fundo hoje, para mim, não parece ser uma carteira que está inteira deixando de pagar. Não é isso. Para mim, o problema está muito mais na forma que o patrimônio está distribuído, ou seja, mais da metade está aplicado em FIIs. E isso aqui, ó, para mim, é muito maior problema do que os CRIs propriamente ditos, porque não estão absurdamente devendo, não estão passando um crédito de problema, tá? Agora, também existe uma parcela relevante em SPIs e ativos que dependem da valorização de mercado. A gente precisa ver a valorização de mercado, desenvolvimento de projetos, para a gente ver o quê? Isso aqui melhorar, os CRIs melhorarem e darem resposta para uma melhora do fundo, que vem caindo em quase 15% ainda, pessoal. Uma queda grande. A receita, pessoal, em junho, mostra uma melhora real, né? Aumentou a receita, o fundo conseguiu pagar os 7 centavos por cota e terminou o mês em uma situação que ficou mais confortável do que os meses anteriores. Então, isso é uma informação boa, porque a gente fala muito em receita, que é o que de fato entra no bolso do fundo, né? É o que de fato ele vai distribuir normalmente. Então, pessoal, é cedo para afirmar, muito cedo, para a gente falar, não, vai ter uma consolidação, o fundo vai melhorar, o mercado está olhando para ele positivamente. Porque isso aqui está aqui na cara do gol, junho. Então é difícil o mercado falar, ó, pessoal, vai dar tudo certo, está maravilhoso, junho melhorou. Não, porque ainda está caindo, não se resolveu ainda essa questão do clima Manhattan, e, pessoal, ainda está exposta a muitos FIIs. E quando começa aqui, ó, aí a gente começa a se preocupar, né? Então, a gente vê o seguinte, pessoal, o fundo, ele não está hoje, quem compra o fundo não está comprando apenas os rendimentos mensais, ela está apostando que, veja bem, quem compra esse fundo está apostando que o mercado de FIIs vai se recuperar, está comprando porque a marcação dos CRIs pode melhorar, está comprando porque a gestão vai conseguir gerar valor na carteira, rendimento de 7 centavos por cota vai continuar pagando, e o desconto patrimonial, junto a isso, pode melhorar. Então, a pessoa está aproveitando agora que ainda está barato. O que eu acho? A gente tem que acompanhar os próximos relatórios, tá, gente? A gente precisa ver quanto que esse fundo vai pagar de dividendos, se ele vai continuar, se ele tem uma, né, perspectiva de melhora. A gente tem que ver se a receita recorrente, como é que vai ser a resposta, vai melhorar? A gestão vai conseguir reduzir essa dependência de negociação de fundos imobiliários, de outros fundos? Mas se o resultado, junho melhorou, mas se voltar a enfraquecer e o patrimônio continuar caindo, pessoal, o mercado pode manter essa desconfiança por mais tempo. Então, esse fundo está barato em relação ao que ele tem de valor patrimonial, mas ele ainda precisa se provar que o patrimônio consegue voltar, né? Que o patrimônio volta a gerar uma renda mais previsível. Então, o desconto, pessoal, pode sim representar uma oportunidade para quem apostou naquilo que a gente falou lá atrás, está sujeito a risco? Pode. Outros não vão cair na armadilha. Carol, a pergunta que mais me fazem, você está comprando? Você acha que o VGHF11 é uma oportunidade? Para mim, pessoal, não. Eu não estou comprando porque eu estou vendo outros fundos melhores na minha carteira. E outra coisa, pessoal, eu quero acompanhar, porque teve uma queda muito brusca
tá? E aqui eu nem tô falando que VGHF11 é ruim, bom, etc, não é nada disso. Mas a queda dele foi muito grande. E para mim me preocupa essa questão dele só, né, ter uma carteira de crise ali menor, investir muito mais em ativos imobiliários. Então, vou olhar aqui, tá? Para mim não é uma oportunidade agora, eu não olharia esse FII, eu não compraria esse FII, mas vamos ver a gestão, como é que ela vai executar, vamos, né, ver como é que vai ficar daqui para frente, vai melhorar o fundo, vamos esperar tudo isso. Isso é importante daqui para frente, porque o mercado não gosta de incerteza, tá bom, turma? Agora, eu, Carol, não vejo como oportunidade, eu não vejo como oportunidade. E você que está aí? Comenta aqui embaixo comigo. Você vê o VGHF11 como uma oportunidade? Você está comprando? O que você acha? Porque essa é uma pergunta que me fazem muito. E eu vim aqui responder. Que para mim não, mas para você pode ser. Então comenta aqui embaixo para mim o seu nome, da onde você está vendo esse vídeo, qual é o seu nome, criatura, e vale a pena, na sua opinião, o VGHF11? O que você pensa sobre isso? Tá bom, turma? Veja tudo o que está acontecendo, vai no RI, não é recomendação, é a minha opinião pessoal. Tá certo, pessoal? Eu sempre falo, voa Brasil e a gente vai voar muito. Ó, quem investe o futuro agradece e você já sabe disso. Um beijo de luz, turma, e seu principal sócio está com você. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.